corpo e a sua sexualidade? Não, eu não era assim. Eu era um perfil muito diferente. Eu era bem tímida. Eu perdi a virgindade com o pai da minha filha. Com quantos anos O, você tinha quando perdeu a virgindade? então, real? Sim, real. Com 20. 20 O anos. quê? Só com 20 anos? Isso. É porque eu era muito tímida. Exatamente. Então, assim, eu era muito tímida, eu gostava muito de estudar, enfim. Então, eu não... Você era nerd na escola? Cheguei a ser em algumas séries, e em outras, assim, por eu ser tímida, às vezes eu não conseguia, assim, dar um fora em alguém que colasse. Aí, às vezes, eu me prejudicava, eu me enrolava no meu mundo nerd, vamos dizer assim. A pessoa colava, mas ao mesmo tempo eu era nerd, mas eu era boba. Então, eu fazia, às vezes, uma prova de uma outra pessoa, não fazia a minha. Aí... Sério? Eu era muito bobinha, assim, eu era muito boba. Então, vamos dizer que algumas séries eu nem estudava tanto para as pessoas não colarem de mim. De tão, assim, bobinha que eu era, só para não ter que falar um não. Aí, às vezes, sabe, eu deixava, assim, de estudar o suficiente, porque eu era boba, porque eu ficava assim, não, mas eu não, sabe, eu precisei, assim... perder minha timidez, porque eu era muito boazinha. Não E conseguia se tal. impor, não conseguia dizer Não, eu era não. aquela adolescente, assim, tímida, boazinha, que queria, de uma certa forma, ajudar as pessoas, e eu gostava de estudar. Mas por não ter, assim, não ser uma pessoa mais... vamos dizer, eu tinha que ter mais uma firmeza, né? Firmeza. Porque se você, tipo, tá lá fazendo uma prova, a pessoa te chama pra colar de você e você não sabe dar um fora, você se prejudicar pela pessoa, você não tem aquela firmeza. Então, eu era meio assim, sabe? Eu era meio bobinha mesmo. Então, eu precisei passar dessa fase da escola e tal e perdendo a timidez. Eu acho que é até por isso que eu entrei pra esse mundo. Não foi, assim, exatamente pra perder a timidez, mas porque como eu fui muito devagar na minha parte sexual... Foi uma curiosidade também, porque, imagina, eu perdi a virgindade com o pai da minha filha, fiquei 6 anos com ele. Mas você engravidou logo em seguida, sim? Sim, porque eu fiquei grávida dos 21 e 22 eu tive a minha filha, com 22 anos. E eu perdi a virgindade com 20, então um ano seja, depois eu já estava grávida. Você mal conseguiu praticar É, e já foi mãe. Não exatamente. teve muito tempo de Não. praticar a mesma coisa, né? Pra ficar expert naquilo. Não. Assim, logicamente... Nesse período, né? Porque depois também você compensou. Logicamente que eu tive uma pessoa, assim, muito boa, assim, sexualmente falando. Ele era bom? Porque como ele... pessoa e na cama também? Como pessoa, não é romeno. Alguma coisa sim, alguma coisa não. Depende, assim, algumas características legais e outras não. Não, assim, completamente ruim, não. Mas algumas coisas que eram agradáveis e outras que... Como a gente não tá junto, é porque não deu certo. São coisas que não foi legal, que era melhor realmente separar. Se tivesse muitas qualidades, eu estaria até hoje e tal. Mas como às vezes você vai conhecer e tem alguns atritos, é melhor você não estar junto, né? Mas ele é um pai presente? Sim, ele é um pai presente. Você se fala até hoje, então? Não falo. Assim, eu procuro deixar a minha filha, assim, ir na casa dele, ele busca e tal, mas eu não tenho muito contato com ele. Como eu sei que ele cuida bem, tem a família dele, eu não fico entrando muito ali pra falar com ele, apenas pra deixar ela à vontade com ele e ela ficar tendo um momento com o pai, com a família dele e tal. Eu sempre fui muito liberal pra isso. Eu sempre quis que a minha família toda estivesse presente na infância e agora na adolescência da minha filha, justamente pra ela ter as pessoas próximas, né? E ninguém distante dela. Então, eu deixei sempre minha filha muito à vontade. E na questão sexual, assim, ele até foi uma pessoa que tirou a minha virgindade, né, normal, que seria vaginal. Ele tirou a minha virgindade anal. E ele fez eu curtir o anal, por isso que eu entrei no pornô curtindo o anal. Porque foi de uma forma bem assim, sem machucar, que me deixou à vontade até ele conseguir fazer o ato. E eu curti o anal. Tinha jeito, então. Mas ele é mais velho que você? Não, a mesma idade. Ele tem meses, assim, mais novo do que eu. Ele é de março, eu sou de agosto. Então, com 20 anos ele já era experiente, então. Sim, ele era. Mas eu sempre preferi perfis diferentes dos meus, especificamente do meu, porque por eu ser muito tímida, eu não queria uma pessoa assim, porque... Sim, imagina, 2 tímidos aí, ia ficar difícil de não ia dar desenrolar a muito coisa certo. ali, né? E alguém mais ali, mais
mais assim, com pulso firme, alguém assim, não tão bonzinho assim, né? Porque também, imagina, se eu não tivesse alguém ali pra ter uma voz, vamos dizer assim, uma voz mais firme, nossa, eu acho que muita coisa talvez não aconteceria, né? Porque às vezes eu sinto falta, eu tenho que ter esse pulso firme pra eu dizer as coisas que eu quero, Olha, mas... Elisa, eu acho que mesmo depois de anos, eu sinto que tem muita gente que ainda te passa pra trás. Você ainda não Usa a perdeu totalmente. imagem. Sim. Usa a sua imagem, o próprio fato de você falar que aceitou. Eu entendo que você tenha aceitado gravar pra os mais diversos tipos de produtoras, independente do cachê, porque era uma experiência que você queria. Sim. Mas eu acho que as pessoas se aproveitaram também, porque você atingiu uma fama bem rápido. Sim. E você atingiu essa fama por mérito próprio, porque tipo, você gosta do que você faz, entendeu? Você se propôs a fazer de tudo pra... E aí eu acho que, pô, você merecia, assim, né, ser valorizada por isso. E eu acho que você, por si mesma, conseguiria fazer muito sozinha, só com o seu nome, entendeu? Sim. E eu acho que algumas pessoas se aproximaram de você ali, meio querendo, sabe, tirar uma fatia desse bolo aí. Porque você é super tranquila, super de boas. Isso acontece, né? É uma coisa que eu descobri, mas eu acredito que não seja só num pornô, né? Não, claro, não é só no pornô. Obviamente, em todo lugar é assim. Se você fosse assim, numa empresa, por exemplo, essa característica que você falou, muito boazinha, não tem pulso firme pra dizer não. Você tá propícia a alguém te explorar em qualquer outro meio, né? Exatamente. Então, vamos dizer que nas outras áreas que eu trabalhei, talvez não tivesse isso porque eu era meio lerda, sabe? Você trabalhou com o que mais? Eu trabalhei com sapatos, eu trabalhei vendedora? Com vendas. Sempre na área de vendedora, mas faltava realmente só esse gás, né? Porque assim... tipo, Elisa, faz alguma coisa, eu vou fazer, mas não demora pra você pegar um sapato, pra você ter... Então, eu era meio devagar. E, assim, eu acho que essa coisa minha foi legal pra o pornô, foi legal pros clientes, assim, porque eles falavam assim, é tão legal, porque ela é tão... Sabe, ela não tem aquela malícia. Então, isso meio que foi diferenciado também. Porque, como acompanhante, eu viria mais conhecida por esse meu jeito, não é... Você já era bem conhecida como Nos acompanhante, fóruns, então. Sim. Então as pessoas comentavam, ela é tão gente boa e ela transa, ela faz. Então isso aí foi diferencial porque as meninas já eram bem maliciosas e eu não. Então eu acredito que esse meu lado assim fez muita gente assim se identificar, né? Você tímida, você tão tranquila, de repente você se soltar, fazer acontecer. Então foi o que aconteceu comigo, tanto como acompanhante como atriz. Então por isso que eu queria explorar o meu lado mais, vamos dizer, o lado mais puta, que não é o nome puta, mas é um lado que tava ali omitido, ali tava, sabe? Mas aí, como é que foi? Você perdeu a virgindade com o pai da sua filha, aí vocês ficaram juntos até... 6 anos. Vocês ficaram bastante tempo juntos. Ficamos. E só depois disso é que você se tornou... 2 anos depois. Que vocês se separaram, aí você decidiu virar acompanhante. Mas o que te fez tomar essa decisão? Então, eu já nessa área de comércio, eu já não estava muito assim satisfeita, porque eu não podia ficar um dia assim, ter que cumprir metas e tal, assim, são áreas mais fáceis de você conseguir um trabalho, né? Porque nessa época, assim, como eu engravidei, eu não concluí a minha faculdade de redes de computação, eu não fiz a faculdade da Marinha, quer dizer, não entrei para a carreira militar da Marinha e não finalizei a faculdade de redes de computação, porque eu queria um 3º grau para entrar como oficial na Marinha. Eu queria a minha área técnica, processamento de dados, para ser praça da Marinha. Como eu engravidei, eu usei o dinheiro da faculdade para pagar o aluguel. Você já tinha até juntado o dinheiro da faculdade. Na verdade, meu pai que me ajudou. Meu pai sempre me ajudou. Então você queria ser oficial da Marinha? Sim, é porque ele era aspirante a fuzileiro naval. Então foi uma coincidência, eu já admirava a carreira militar, assim. Aquela coisa de acordar cedo, estudar, ter regras. Eu achava bem bacana isso. Quem? O seu pai era? Não, o seu marido? O pai da minha filha. O meu pai não. Meu pai, ele é empresário, comerciante. Mas o pai da minha filha não. Ele é aspirante a fuzileiro, ele já estava 2 anos como aspirante, mais 2 anos ele seria oficial da escola naval e tal. Então, assim, foi uma coincidência. Eu conheci uma pessoa assim na praia, no Réveillon,
E é uma carreira que eu queria. Aí eu falei, olha que legal, você é da Escola Naval, quero ser da Marinha. Foi daí que eu entrei, eu fiz um curso da Marinha Mercante. E aí, enquanto eu fazia o curso da Marinha Mercante, como ele já era uma pessoa muito, assim, que já tinha saído com muitas mulheres, tinha muita experiência de vida, eu automaticamente eu estive com ele, mas tive ciúmes, assim, por ele ser uma pessoa que em alguns momentos não me passava segurança. Então, nos meus estudos, assim, me atrapalhou um pouco. Então, eu pensei, olha, eu quero a Marinha Mercante, mas se eu passar, eu vou ficar 6 meses, 7 meses viajando e eu não sei se ele vai ser tão fiel, porque ele não me passava segurança. Então, acabou que eu desisti. Aí, fiquei na área só comércio, para voltar para casa e ficar tomando conta. Meio que Era nesse nível, assim, ó. É porque eu nunca quis o mesmo tipo de perfil meu. Eu sempre quis os caras bem ali, cachorrões e tal. Se eu tivesse com uma pessoa assim, vamos dizer assim, nesse perfil, vamos estudar, sabe, aquele nerd, aquela pessoa assim, talvez eu estaria mais tranquila, mas não, ele já era mais experiente. Então, por essa experiência, algumas coisas da pessoa dele, eu não me sentia segura. E como eu não tinha aquela maturidade ali para relacionamento, acabou que o ciúmes atrapalhou essa minha área, assim, de seguir a área militar. E aí, ter que pagar o aluguel e não pagar mais a faculdade de redes de computação, acabou que eu deixei para lá. Então, foi acontecendo de eu ficar com eles, de trabalhar só na área de comércio mesmo. E aí, 6 anos depois, nós nos separamos. E vamos dizer assim que nesses 6 anos assim, que eu tive com ele, eu aprendi muita coisa como mulher. Eu conheci uma pessoa, eu conheci, né, muitas coisas que eu não sabia que eu poderia aprender com ele. Só que não é assim, por assim, eu ter experiência ruim, somente pelas experiências ruins, que eu iria entrar para essa vida. Vou entrar nessa vida pelas experiências ruins, porque eu não me senti segura. Eu acho que aconteceu sem querer também, porque quando nós terminamos, eu conheci outras pessoas, não tive muita relação sexual com outras pessoas, eu tive poucas relações sexuais, não era safada, assim, tipo, vou fazer acontecer, vou pegar todo mundo. Não era. Fiquei com algumas pessoas, mas a última pessoa que eu fiquei, por uma questão do trabalho dele, ele ter titânio na perna, ter sofrido um acidente na aeronáutica. Ele já não estava mais como militar, ele já trabalhava como advogado, mas ele tinha um titânio devido a anteriormente ele ter sofrido um acidente. Como essa pessoa ela tinha muitas dores por causa do titânio e tal, eu pensei em mudar a minha área. Eu falei, olha, e foi sem querer mesmo. Eu falei, eu acho que eu vou aprender um curso de massagem, uma massoterapia para te ajudar com massagem. Eu vejo você chegar do trabalho com a perna inchada e tal. E eu só apenas ficava com essa pessoa. E aí aconteceu, eu fiz um curso, eu já estava trabalhando com telemarketing, eu tinha 6 horas de trabalho e tempo livre para fazer curso. Uhum. Então eu falei, vou fazer esse curso. E foi sem querer mesmo. Quando eu acabei o curso de massoterapia, aí essa pessoa foi a última pessoa que eu tive um relacionamento antes de entrar para ser acompanhante, né? Então eu falei para ele assim, olha, agora que eu finalizei, eu vou trabalhar nessa área, porque é uma área mais tranquila, eu tô cansada só de metas e metas, eu quero uma área tipo zen, uma área bem tranquila, assim como eu. Então, eu vou trabalhar nessa área. Aí, falei pra ele. Aí, foi daí que eu conheci esse meu outro lado, porque ele falou, olha, Elisa, você vai e tal, mas não é bem o que você possa imaginar, essas propagandas de jornal e tal. Você foi procurar emprego naqueles anúncios Área de jornal, de tipo, precisamos de massoterapeutas, Isso. mas não era massoterapeuta Não era. que eles estavam procurando. E ele ainda avisou. Elisa, você era muito inocente, né? Sim. E você foi lá, e aí Fui. então, foi lá com o diplominha, Fui. tipo, então, gente, vim aqui, Pasta, roupa social. Eu sempre me vestia bem, assim, pra mandar meus Impressionar. currículos.